Olá! Começamos hoje a nossa primeira aula do curso Mulher Mais Plena. Hoje, a primeira aula chama-se Raízes Curadas. E nesse bloco, eu vou falar sobre o início de tudo. Como tudo começou, como a identidade da gente é formada, quem são as pessoas de influência nessa minha formação. E hoje você vai conhecer um pouquinho sobre como se dá esse processo de formação da identidade para que você tenha maior clareza de tudo que você vive hoje é fruto daquilo que você recebeu na sua infância, na sua adolescência e como essas pessoas têm influência direta na sua vida. Um escritor americano famoso chamado Jim Rohn, ele fez uma pesquisa e ele percebeu que nós somos frutos das 5 pessoas com as quais nós mais nos relacionamos. Então hoje, o que é que eu quero trazer para você? Eu quero que você comece a relembrar como foi a sua infância, como você foi recebida no seu lar, quando você nasceu. Você não vai lembrar disso de uma maneira tão consciente, mas as suas emoções, elas vão começar a te trazer à memória. Se você foi amada, se você foi acolhida, se você foi rejeitada. E tudo isso vai formando a nossa identidade. Hoje, o que eu quero trazer para você são algumas coisas que a própria neurociência explica, que as crianças que receberam afeto ao nascer, elas desenvolvem mais identidade firmada. A identidade dessas crianças são estabelecidas de uma maneira mais saudável. Então hoje eu quero que você reflita um pouquinho, que você comece a relembrar como foi essa sua primeira infância, como foi o casamento dos seus pais. Muitas crianças que têm pais com casamentos conturbados, nascidas num lar cheio de confusão, cheio de brigas, são essas crianças que desenvolvem insegurança, baixa autoestima e muitas outras questões emocionais. Então por isso que eu quero começar pela raiz. É onde tudo começa, é o início de tudo. Uma mulher precisa entender quais são as raízes dela. Você já parou para pensar nisso em algum momento da sua vida? Ou você simplesmente vai vivendo, sente aquela angústia, sente insegurança, sente muitos medos, mas você nunca parou para pensar sobre isso? O meu convite nesse curso é que você tenha um mergulho dentro de si mesma. Eu fiz isso há algum tempo atrás e, gente, isso é muito curativo. Isso é vital para quem quer ser uma mulher plena e ter uma vida estável emocionalmente. Então, por isso que eu desenvolvi esse curso, pensando passo a passo como vamos juntas aqui crescer, desenvolvendo essas habilidades emocionais que muitas vezes não tivemos a oportunidade de receber na nossa infância. Estamos aqui para culpar nossos pais? Não! Eu e você estamos aqui hoje para entender que dentro da limitação de todas essas pessoas com as quais nós convivemos, cada uma foi liberando para nós crenças, valores, a nossa própria crença em relação à religião. Então muitos lares foram desenvolvendo as crianças baseados naquilo que elas acreditavam. Os nossos pais, eles passam para nós o que eles vivenciaram, eles reproduzem isso. Isso não é errado, mas ao mesmo tempo nós sabemos que na fase adulta nós podemos ressignificar muitas coisas. Então tudo aquilo que você recebeu na sua infância, tudo aquilo que você um dia acreditou, hoje na fase adulta, o convite é que você possa ressignificar isso. E ao longo dessas aulas, principalmente desse primeiro módulo chamado Raízes Curadas, você vai ter essa oportunidade grandiosa de rever os acontecimentos do seu passado e ter um novo olhar sobre eles. Isso não é maravilhoso? Então, se você quer ser uma mulher mais plena, mergulhe fundo nisso, porque precisamos, primeiramente, estabelecer as nossas raízes. Vai ser doloroso, Fabíola? Sim. Vai ter momentos onde você vai se emocionar, onde você vai relembrar, até com dor, algum acontecimento que você vivenciou, alguma frustração, alguma decepção. E principalmente, provavelmente você vai trazer à memória aquelas palavras que ficam martelando no seu subconsciente. Eu já ouvi muitas histórias nas minhas mentorias, nos meus atendimentos de coach, onde mulheres, ao longo do processo, foram entendendo por que elas se sentiam tão incapazes. Mulheres que paralisaram na vida, mulheres que estagnaram, que não conseguiam realizar muitas coisas porque elas começaram a lembrar que quando elas eram pequenas, elas ouviram dessas pessoas tão importantes da vida dela, que elas eram incapazes, que elas não iam conseguir. Sabe aqueles pais que muitas vezes, até sem querer, devido à limitação deles mesmo, ao fazer uma tarefa com o filho, não sei se isso aconteceu com você, chama de burro, chama de incompetente, e essas palavras, elas entram na nossa vida de uma maneira muito forte, porque elas são fruto de pessoas que nós amamos, que nós temos vínculo. Então comece hoje a lembrar quem são essas pessoas que liberaram palavras sobre a sua vida, que crenças você foi desenvolvendo ao longo da sua vida.
Nós temos dois tipos de crença, crenças fortalecedoras e crenças limitantes. As crenças limitantes são aquelas que nos param, o nome já diz, nos limitam. Elas nos colocam dentro de um aquário, sabe? Será que você se sente assim hoje? Dentro de um aquário, dentro de uma caixinha tão pequenininha, onde você se sente tão incapaz, onde você vai dormir e pensa, o que eu estou fazendo da minha vida? Aquela sensação de andar em círculo, aquela sensação de inadequação, aquele pensamento, eu não sou capaz de ir mais do que isso aqui que eu já estou indo. Muitas mulheres se afundando dentro das suas próprias limitações por conta desses pensamentos que ecoam no seu interior, que ecoam na sua mente todas as vezes que elas vão tentar realizar algo. Você já parou para pensar sobre isso? Então hoje é o tempo de refletir. Hoje eu quero trazer para você essa reflexão para que você se liberte dessas crenças tão limitadoras que você foi recebendo ao longo da sua vida. Por outro lado, eu tenho certeza que você também recebeu crenças fortalecedoras. Tem muitos pais, muitos avós, professores, parentes, pessoas que você conviveu aí na sua vida que podem ter liberado palavras fortalecedoras também. Né? Muitas pessoas que são seguras de si, que entendem qual é o seu papel, que sabem que podem ir muito mais longe. Então, se por acaso você recebeu essas crenças fortalecedoras, potencialize elas. Usem elas a seu favor. Não se perca no meio do que você recebeu de ruim. Potencialize aquilo que você tem de bom. Mas Fabíola, e agora que eu já sei que eu tenho esses pensamentos tóxicos, eu me acho incapaz, como é que eu faço? Tem saída para a minha vida? Sim, tem muita saída para a sua vida. E é isso que você vai entender ao longo desse curso, é isso que você vai aprender. Como você vai fazer agora que você já é uma mulher autoconsciente, que está aprendendo a olhar para dentro de si mesma, desenvolvendo o autoconhecimento através de técnicas e ferramentas que eu vou estar estabelecendo durante esse curso e muitas atividades que você vai fazer, você vai começar a gerar um movimento dentro de você mesma para essa mudança transformadora na sua vida. Então hoje eu quero propor para você duas coisas. Eu vou deixar a atividade registrada aqui para que você possa voltar ao vídeo e fazer. Mas se comprometa a fazer verdadeiramente todas as atividades que eu tenho falado, tá bom? Primeiro, eu quero que você pegue aí no seu caderno e escreva o nome das 5 pessoas que você lembra, que você tem certeza que foram as pessoas mais influentes na sua formação, desde que você nasceu. Sabe, eu não sei se você foi criada por uma avó, por uma tia ou por seus próprios pais. O que eu quero é que você hoje relembre, para pensar, lembra aí dos sentimentos que você tem sobre essas pessoas e escreve no seu caderno quais foram as 5 pessoas mais influentes na sua formação. Após fazer isso, você vai ao lado de cada nome escrever quais são as frases, quais são as palavras que te remetem a essa pessoa. Quando você lembra, por exemplo, de sua mãe, como você lembra das coisas que ela te falou? Quais os sentimentos que você tem a respeito das palavras liberadas por sua mãe? Faça a mesma coisa com seu pai, com sua avó, com sua tia, com essas 5 pessoas que você escolheu, porque dessa forma você vai começar a lembrar como você foi constituída, como a sua raiz foi sendo estabelecida. E a mulher que você é hoje, ela é resultado desse conjunto de coisas que você vivenciou, dessas experiências fortes, marcantes na sua vida emocional. Nós temos um campo aqui no nosso cérebro que ele registra todos os nossos grandes impactos emocionais. Então, se você teve alguma situação muito forte na sua vida, um divórcio de seus pais, um abuso, onde você foi muitas vezes violentada, não só fisicamente, eu estou dizendo, mas emocionalmente, com palavras duras, perdas e tantas outras situações que desestabilizam a nossa emoção. E tudo isso vai sendo armazenado aqui. O professor, o grande mestre Augusto Cury, ele divide essas memórias em janelas, janelas killer e janela light. Então, nessas memórias, nós armazenamos no nosso subconsciente todos esses impactos emocionais que recebemos na nossa infância e ao longo da nossa vida. E são eles que estabelecem a nossa identidade e que nos formam a mulher que nós somos hoje. Então, por isso que hoje eu quero convidar você a fazer esse exercício, porque eu creio de verdade que o início de tudo é você entender como você foi estabelecida e como suas raízes foram fundamentadas. Tá bom? Então, até a próxima aula. Eu quero você na próxima aula com esse exercício feito para que possamos dar continuidade a esse conteúdo maravilhoso. Um grande beijo!